Hoje eu tô aqui num projeto de uma cliente que adora assistir vídeo no YouTube, então eu tenho certeza que ela tá vendo esse vídeo. Esse apartamento aqui chama P-Ápice, porque ele tem o nome do prédio, e ele tá ficando tão lindo. É muito bom quando a gente faz projeto para pessoas que gostam muito de arquitetura, que consomem arquitetura, porque esses projetos normalmente são de muito bom gosto, né? O gosto do cliente sempre acrescenta muito na nossa criação. E eu vou fazer um tour completo, a gente tá numa fase de montagem de marcenaria de algumas áreas. O cronograma aqui é mais ou menos assim, os clientes precisam se mudar, eles precisam se mudar com urgência. Então a gente monta a marcenaria de cozinha e banheiro primeiro, para que as pedras possam medir e depois vai montando o resto, né? E essa obra aqui deu tudo certo assim dentro desse cronograma. Sempre tem alguns imprevistos de obra, mas eu vou contar para você aqui um pouquinho mais sobre todos os detalhes, porque esse projeto é cheio de detalhes lindos de marcenaria e eu tenho certeza que você vai amar. Ah, e tem parede de pedra também, né? Que muita gente ama, a nossa cliente também. E eu vou contar para você aqui todos os detalhes desse assentamento da pedra no projeto. Esse apartamento ele tem um hall privativo, né? O que significa isso? Que o elevador sai aqui nesse hall de entrada e aqui tá a porta do próprio apartamento. Aqui a gente tá usando uma pintura que foi exatamente para casar com a cor do MDF. E esse hall, ele já tinha esse painel aqui, que é um painel que a própria construtora já entregou, que a porta fica mais ou menos no mesmo tom. É um painel super bonito. E a gente tá pintando... Ai, gente, olha minha unha. E a gente tá pintando algumas portas aqui do mesmo tom, né? Pra ficar o que a gente chama de mimetizado. Aqui eu acho até que é a porta da entrada, ó. Quando a gente entra no apartamento, essa é a visão. E logo aqui na lateral, a gente já fez um móvel que vai servir como chapelaria. O que isso significa, né? É um móvel para guardar as bolsas, ele é um móvel aparador, ele é um móvel que vai servir para tudo, mas ele vai ser fechadinho. E esse tom na marcenaria igual à parede vai fazer com que ele fique escondido aqui nessa área. A gente projetou até uma gaveta aqui, ó. Adoro quando dá para ver os interiores assim também. E aqui, já nessa entrada, a gente fez uma modificação estrutural. A gente tinha um quarto que era maior aqui, que a gente transformou em home office. Era uma suíte, a gente acabou tornando um banheiro social, tipo um lavabo. Vou deixar a planta de como era e depois de como ficou. E a ideia foi trazer mais amplitude, e porque eles precisam de 2 quartos e de um home office, né? Já que eles trabalham a maior parte do tempo de casa. Olha que lindo esse apartamento, todo aberto. Ele tem uma janela ali, uma janela lá e esse janelão aqui. A gente não podia integrar a sacada, né? Por definição do condomínio. Então ali na varanda ficou umas áreas de estar, assim, com mobiliário externo. E ele tem esse forro de madeira que é lindo também, essa estrutura de concreto. Esse prédio em si já é super bonito. Aqui na sala, você consegue ver pelo forro, né? A gente tem algumas coisas que eu quero mostrar para você que já estão instaladas. A primeira delas é esse trilho de iluminação aqui. Ele é um trilho que tem spots direcionáveis, ele acende para baixo e ele também acende para cima. É igual o que eu tenho na minha casa, inclusive. Esse trilho aqui, ele tem 3 retornos, 3 acionamentos diferentes e ele fica suspenso assim no forro mesmo, que é para a luz rebater ali e fazer o efeito de iluminação indireta, como se fosse uma sanca. Então a gente tem em um único item 3 efeitos diferentes de iluminação e ele fica suspenso. E aquele cabinho ali, ó, é o cabinho que liga, né, ele, e esse aqui é só de sustentação. Essas outras coisas aqui que já estão instaladas são as caixas de som do apartamento. Essa área de forro a gente já tinha, e aquela parte ali depois vai receber um forro de madeira. Então vai ser um forro no mesmo tom da MDF para fazer tipo uma caixinha naquela área. Aqui a gente está assentando uma pedra que é a pedra madeira. E essa pedra aqui foi uma dúvida da nossa cliente se ela rejuntava ou não. Mas como sempre sobra uns vãos assim, né? Ela optou por rejuntar e a gente já fez das duas formas, ela com rejunte e ela sem. E aqui você consegue ver também que onde vai a marcenaria, que é só um rack baixo aqui, a gente não tá usando pedra, né? A gente faz aquela sustentação ali, que depois vai sair, que é só para delimitar a área de assentamento. É muito ruim instalar coisas em cima dessa pedra, precisa ser muito bem planejado. E aqui, nessa área, onde a gente tem esse suporte articulado de TV, o nosso cliente queria isso porque ali, ó, fica a área de churrasqueira.
Então você consegue pegar a TV e jogar para lá. Aqui também vai ficar a mesa de jantar, né? Nessa posição aqui vai ficar o sofá, tem uma poltroninha, tem uma estante vazada ali, mas para fazer isso aqui funcionar de uma forma legal, precisa ser fixado lá na parede. Então você tá vendo aqui, ó, a pedra tá toda recortada ao redor desse suporte. Aqui a gente leva a pedra até o forro ali. É uma dúvida que uma cliente tinha, né? Ah, mas daí não vai ficar negativo naquela parte? Não, não vai, ó, a pedra encontra direto no forro. Agora, olhando para essa área aqui, que vai ser a área de jantar, a gente tem ali um espaço gourmet. Aqui era a entrada, o primeiro móvel que eu falei, né, que é tipo uma sapateira, enfim, chapelaria. E aqui a gente vai ter uma pedra, um tampo de pedra, banquetas, porque nessa área aqui é a churrasqueira. E se você olhar para a churrasqueira, você vai ver que ela tá toda recortada. Por que a gente teve que fazer isso aqui? Porque ela vai ter uma porta guilhotina que sobe e que fica totalmente escondida. Então a gente precisou fazer esse recorte na alvenaria para essa porta subir por trás do painel, porque aqui vai ser tudo revestido em marcenaria também. É uma intervenção, né, que não é só instalar a marcenaria, a gente precisa preparar antes. E aqui, a pontinha que vai ficar para fora dessa caixinha de madeira, a gente instalou aqui também um canto de pedra, a pedido dos nossos clientes. Então a gente tem esse mesmo revestimento aqui e naquela área. Bem aqui vai ficar essa caixinha. Aquela porta, inclusive, vai ficar dentro da caixinha, né? Eu vou botar depois aqui no vídeo os tons de verde da parede e da marcenaria, mas aqui você consegue ver, ó, parede e marcenaria, mesmo tom, né? Quase igual. E nesse projeto a gente tá usando um MDF amadeirado mais escuro do que normalmente a gente usa. Ele chama Jatobá Brasileiro. É um MDF da Arauco e ele tem esse tom que com o verde casa muito bem. Aqui também a gente vai ter, né, área de adega, área de vinhos, gavetas, tem um monte de coisas. Essa gaveta aqui é legal porque ela é feita para guardar espetos e grelhas. Olha que bacana. Aqui também é suporte de vinho, né? A garrafa fica encaixadinha ali. Aqui vai entrar a geladeira deles. E eu gosto muito dessa visão da cozinha porque dá para entender o quanto ela é comprida. Essa lateral aqui do móvel, ela ficaria uma parte reta aqui, né? Então a gente resolveu deixar um nicho aberto para decoração, para outros itens. E aqui a gente tem uma parte da cozinha, vai ter uma divisória em serralheria e a outra parte lá é lavanderia. Eles já estão instalando tudo, ó, para você ver os interiores dos armários. Aqui é gaveta de lixo e a gente sempre deixa essa gavetinha menor em cima que é para colocar as sacolinhas, né? Aqui a gente tem gavetas normais, aqui vai estar a área do fogão. Essa pedra que vai entrar aqui depois, ela tem um frontão alto assim, a gente não vai revestir essa parede. E ele acaba em arco aqui. E aqui dá pra ver um outro detalhe que eu gosto muito, que são as prateleiras que ficam com a fixação oculta. Você tá vendo que ali a gente tem algumas prateleiras que não aparece mão francesa, não aparece nada? A gente faz essa espessura mais grossinha nela, que é porque dentro dela tem esse tipo de sustentação aqui. É como se fosse uma ancoragem metálica e que a prateleira encaixa. A gente tem essa solução aqui ao redor da coifa, ainda não foi instalado, porque ainda não tem a coifa, e ali já dá para ver. E quando essa prateleira é iluminada, ela também precisa ficar com uma espera exata em cada prateleira, assim como a gente está fazendo aqui, ó. Então é um trabalho muito milimétrico. E outra coisa que é milimétrica também, que dá pra ver aqui nesse vídeo, é a divisória aqui, né, que vai de serralheria. Porque ela precisa sair dessa parede aqui, que é a única parede que a gente tem, e entrar aqui, ó, nesse vãozinho e ao lado das prateleiras. Então isso aqui também é uma coisa que precisa ser bem projetada pra dar tudo certo. Ali a gente ainda tem um desnível de forro, né, e é uma previsão que a gente vai fazer aqui, a divisória vai correr pra essa lateral. Agora, aí, enquanto aqui a gente tem a bancada da cozinha e da lavanderia, do outro lado ali a gente tem uns armários, né? Umas cristaleiras, uns armários fechados. E aqui o que a gente sempre gosta de fazer que é nicho de eletros. Porque assim, a gente deixa essa bancada aqui mais funcional, né? Para cozinhar, lavar, ela vai ter uma cuba grande ali, máquina de lavar louça, fogão, filtro, né? Tem várias coisas funcionais aqui. Mas aqui vai ficar cafeteira, airfry, outros itens que são menores para deixar essa bancada livre. E a gente ainda tá fazendo esse truque, né? Que vai ter aqui a portinha que esconde essa área de quadro de distribuição. Vai ter duas portinhas aqui.
Ali a gente tem tomadas, lógico, né? Tem toda a preparação, tem o armário aqui. E isso daqui é uma gavetinha para as cápsulas da cafeteira. Esse armário é o único em MDF da mesma cor aqui, né? Porque a gente às vezes faz o interior do armário branco, às vezes faz da mesmo tom do MDF, isso depende dos custos do projeto. Mas assim, aqui a gente tá usando o marrom mesmo, a cor da madeira, porque essas portas são de vidro, então essa cristaleira que vai ter aqui, ela precisa ter um fundo, né, amadeirado igual ao restante. Eu vou deixar a imagem do projeto para você ver como vai ficar. E outra coisa de marcenaria que eu quero mostrar para você que eu gosto bastante é isso aqui, ó. Isso aqui são pinos metálicos de fixação, tá vendo ali dentro? Se a nossa cliente precisar subir ou descer essas prateleiras, ela consegue fazer isso porque ela tira e reencaixa esses pinos. Essa solução é perfeita para armários em que você não tem certeza exatamente do que vai guardar, né? Porque, por exemplo, um liquidificador não cabe aqui, né? Mas se ajustar ali a altura cabe. Então a gente trabalha sempre com isso na maior parte das prateleiras do projeto, em armário de roupa, em todos os lugares. Aqui vai ter a parte de lavanderia, né? Tem um cantinho curvo, o ar-condicionado já chegou, alguns eletros já chegando aqui. Esse piso aqui, ele é o Soma da Portobello. Olha que lindo, ele é um piso neutro que a gente usou em todo o apartamento. Eles até estavam na dúvida sobre ter ou não um piso amadeirado em algumas áreas, mas no final, na obra mesmo, a gente decidiu que até os quartos receberiam esse piso. Foi uma opção dos clientes. E essa salinha aqui, que tá dentro da lavanderia, né? Imagina a divisória ali, vai ser uma sala perfeita para quem quer armazenar coisas, árvore de Natal. Isso era como se fosse uma dependência de serviço, mas não vai ser usada para essa finalidade. Então a gente fez aqui um grande depósito que vai ter as roupas deles. Quando eles chegam do trabalho aqui, eles já podem entrar pela porta de serviço, largar roupa, sapato, tudo aqui, além de outros armazenamentos. E esse banheiro aqui, que também é o banheiro de serviço, esse banheiro aqui ficou com uma função super especial, porque esse apartamento tem vários gatinhos e aqui vai ser o banheiro deles. Então, caixa de areia, ração, tudo que precisa, né, vai estar aqui dentro. E aqui a gente teve um perrenguinho de obra. Essa parede aqui é de gesso, a gente estava prevendo uma cuba suspensa aqui no projeto, a gente vai precisar fazer uma estrutura. Então, gosto de contar também, não é um grande perrengue, né, gente? Tudo tem solução, mas são coisas que às vezes, mesmo com um levantamento de medidas mais criterioso, às vezes pode acontecer. Então aqui a cuba esculpida que tinha, a gente vai ter que fazer uma estrutura de serralheria para sustentar, provavelmente vai ser essa a solução. E aqui então, né, seguindo para essa área comum, vou deixar para você uma visão geral aqui para você poder entender que lindo que vai ficar. Esse aqui é o primeiro quarto e o primeiro quarto ele vai ser um home office. Então a gente vai ter aqui uma daquelas camas 3 em 1. Esse quarto foi criado, né? Ele é bem pequeno. Uma daquelas camas 3 em 1. Ali vai ter uma estrutura de serralheria, de prateleiras. E aqui do outro lado vai ter uma escrivaninha e um armário aqui que liga com essa escrivaninha. Esse armário é num tom de verde, azulado, muito lindo, um tom colorido. E a escrivaninha fica aqui nessa área. Daí você já consegue ver, né, a quantidade de tomada que precisa criar. Então a gente faz tomadas inferiores que vão alimentar alguns equipamentos, tomadas superiores, porque sempre é necessário. E aqui dá para ver outra coisa, tá vendo esse cano aqui que comunica com a área de baixo? Isso aqui é para passar a fiação dos monitores que vão ficar na parede. Então é tudo super estudadinho para dar tudo certo e ficar mais parecido com o projeto possível. Esses monitores são baixos porque eles estão na altura da bancada, né, que tá mais ou menos por ali.
quando sai do home office, ó, essa é a visão e daí a gente já entra no primeiro banheiro. Esse banheiro aqui é um banheiro social, ele abria para aquele quarto, mas agora a gente transformou ele num lavabo, então ele abre pra área comum, né? Ah, tem uma coisa importante, né? É porque antes, aqui nessa área, onde tem aquele armário ali mais ou menos, a gente tinha um lavabo que a gente eliminou para ter mais espaço comum aqui, porque era um lavabo que setorizava muito e ficava numa posição que não era muito o que a gente buscava no projeto. Então a gente transformou esse banheiro em lavabo, já dá para ver aqui que ele tá com uma parte da marcenaria instalada. Nossa cliente é apaixonada por metais, então todos os metais desse projeto são lindos, é uma linha super específica da Docol que a gente está usando. Aqui vai ter um metal de parede, vai ter espelho, arandelas que já estão ali posicionadas e essa bancadinha aqui curva. Para quem não sabe como é que faz uma bancada curva em MDF, olha aqui, ó, o MDF precisa ser todo desgastado assim para que a marcenaria consiga dobrar ele e fazer a curva perfeita. Então a gente tem uma curva ali e aqui, depois a pedra também vai acompanhar essa mesma curvatura. E esse projeto tem uma coisa legal que é, cada banheiro tem uma cor de um revestimento que a nossa cliente gosta muito. E esse aqui é o revestimento Terralma da Portobello, no tom de verde. A gente tá usando ele na parede, mas ele também pode ser usado no piso do meu escritório é desse revestimento, inclusive. Então aqui a gente faz essa composição de verde e da madeira escura que combina super e que tem tudo a ver com a escala ali do projeto, né? Esse aqui é o segundo quarto e aqui vai ser um quarto de hóspedes e um quarto do futuro. Talvez os nossos clientes vão ter filhos, então eles quiseram deixar esse quarto meio preparado para isso também. Por enquanto é um quarto de hóspedes, a gente fez uma meia parede para servir como cabeceira. Como esse quarto vai se transformar ao longo do tempo, essa é a solução mais fácil para depois pintar e trocar. Aqui vai vir um armário, né? Um armário em marcenaria, que independente do layout que o quarto tiver no futuro, eles conseguem aproveitar esse mesmo armário. Isso é pensar em um ambiente evolutivo, né? Que é um ambiente que vai se transformando ao longo do tempo. E aqui a gente deixou só uma cômoda também, um móvel mais solto, que depois pode mudar ao longo do tempo. E aqui, como eu falei para você, outra cor de Terralma. Esse aqui é o Terralma laranja, né? É um mandacaru, será? Vou deixar os nomes dos três aqui. E esses revestimentos que tem dentro do box e no piso, nos dois banheiros, né? Porque aquele ali a gente usou o Terralma verde, mas nos outros dois a gente usou esse revestimento que a construtora entregou mesmo, né? Aqui tá a posição original da construtora para Cuba também, e aqui a gente tá usando esse piso que já veio com o apartamento. E claro, né? Existe uma diferencinha de tonalidade aqui, né, gente? Mas isso aí é a vantagem de não tirar o piso e não ter que impermeabilizar tudo de novo, porque nunca é só trocar o piso, né? Se você troca o piso, você tem que trocar também ali o acabamento, você tem que fazer a impermeabilização de novo do box, então vai tornando uma complexidade a mais e que às vezes não precisa. Foi o que a gente resolveu fazer aqui, né? Como solução para esse banheiro, aproveitar o máximo possível da estrutura que já veio nele, mas claro, adaptando ele ao nosso projeto com algumas soluções especiais. E aqui, por fim, a gente chega no quarto dos nossos clientes, que tem essa cor que eu adoro, que é a Conforto da Souvenir. Olha que cor mais linda! Ela é tipo um azulado, que é meio cinza e, enfim, né, uma cor neutra aqui, e o móvel vai ser dessa mesma cor, tá? E nesse quarto a gente vai ter um grande armário aqui nessa parede, que já é meio sugerido pelo próprio layout da construtora, e aqui a gente vai ter outro, que a gente entendeu que um só não seria suficiente. Aqui tem um perfil de fora a fora, outras iluminações, e a nossa cliente, ela queria muito uma cama, sabe? Aquela cama que não é um box. Aqui a gente tá usando uma cama mesmo. A gente tava na dúvida sobre fazer cabeceira ou não fazer cabeceira, enfim, né? Mas a cama é a protagonista. E aqui nesse armário a gente tem painel de TV, armários auxiliares e também uma área de penteadeira. Esse quarto tem 2 janelas, assim, então limitou um pouco levar esse armário até o final. Mas a gente solucionou bem com uma área mais aberta aqui, tipo um nicho aberto nesse móvel, que daí também dá esse respiro.
E no banheiro dos nossos clientes, a gente tem a última cor do Terralma, né, que é o azul. Esse Terralma azul, ele tá aplicado também só na parede, a gente não colocou no piso, a gente só usou no piso no lavabo mesmo. Porque nesses banheiros aqui que eles vão usar mais, usar muito rejunte no piso pode ser depois uma dificuldade de manutenção, né? E esse banheiro aqui, ele é maior, ele tem 2 chuveiros ali, a gente também aproveitou o revestimento da construtora. E nessa área aqui a gente também vai ter 2 cubas, 2 armários e aqui a arandela no meio. Olha que lindo! O móvel tem o mesmo acabamento daquele outro, que é esse acabamento curvinho aqui nas laterais, onde a pedra não chega reta. E esse projeto, inclusive, tem muitas curvas, assim, nas marcenarias. Tem no quarto deles, tem no home office, tem nos banheiros. E isso também é um charminho a mais que tem tudo a ver com esse estilo. Sim, a gente finaliza o nosso tour por enquanto, né? Só por enquanto, aqui no AP Ápice. Quanta solução linda, né? Quanto revestimento lindo, quantas cores. E é um projeto muito colorido, sem ser colorido demais, né? Ele tá super suave. Tô louca pra dividir esse projeto pronto pra você. Por enquanto, a gente finaliza essas partes, os nossos clientes vão se mudar, mas muito em breve eu volto aqui pra mostrar o restante pra você, os móveis, as outras soluções, a iluminação completa, o resto da marcenaria. Tem muita coisa para acontecer ainda aqui no AP Ápice. Me conta nos comentários se você gostou. Se você curtiu, não deixa de se inscrever aqui no canal. E por favor, né, me conta aí o que você quer ver do AP Ápice quando ele estiver prontinho que eu te mostro.